Capítulo 9. Quem consegue viver desse jeito? Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. As histórias a seguir são verdadeiras e falam de pessoas que buscaram viver uma vida de completa submissão a Deus. Algumas delas ainda estão vivas, outras já encerraram sua carreira. Os exemplos que representam diferem bastante, mas cada uma carrega a marca de uma pessoa transformada de modo distinto pela beleza e a realidade do amor de Deus e pela orientação do Espírito Santo. Em sua carta à igreja de Sardes, Jesus diz: "Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos." Apocalipse 3 versículos 1, 2 e 4. Jesus elogiou os poucos que eram fiéis. Do mesmo modo, em todas as gerações há algumas pessoas que fornecem exemplos dignos de serem seguidos. Será que o seu nome figurará entre esses poucos a seguir? Nathan Barlow, um médico que escolheu usar suas habilidades na Etiópia por mais de 60 anos. Nathan dedicou a vida a ajudar pessoas com linfedema. O linfedema é um problema encontrado principalmente em áreas rurais com pessoas que trabalham em solos de origem vulcânica. Ele causa inchaço e úlceras nos pés e na parte de baixo das pernas. A deformidade, o inchaço, as ulcerações e as infecções secundárias que provoca levam à marginalização social às pessoas acometidas da doença. A exemplo do que ocorre com os leprosos. Conheci Nathan pouco antes de ele morrer. A filha, Sharon Dali, frequenta minha igreja, e o trouxe da Etiópia para a casa dela quando a saúde do médico começou a apresentar problemas. Depois de apenas algumas semanas, ele não aguentava mais estar nos Estados Unidos. O povo que ele amava ainda estava na Etiópia, por isso a filha o colocou de volta em um avião para que Nathan pudesse passar os últimos dias de vida no lugar onde servia as pessoas. Certa vez, Nathan sentiu uma dor de dente, e era tão intensa que ele teve de pegar um avião para longe do campo missionário para receber assistência médica. Nathan disse ao dentista que nunca mais queria ter de deixar o campo missionário de novo por causa de dores de dente. Por isso pediu que todos os seus dentes fossem arrancados e substituídos por dentaduras. Assim, a obra de Deus na Etiópia não seria prejudicada. Aquele homem impressionante foi o primeiro a ajudar as pessoas marginalizadas pelo linfedema, e passou a vida fazendo isso. Mesmo assim, morreu de maneira discreta, sem fazer estardalhaço. Ninguém realmente o conhecia. Fiquei surpreso pela fidelidade com que aquele homem de Deus servirá durante tantos anos, apesar de quase não receber reconhecimento. Trata-se de um belo testemunho. A obra que Nathan iniciou continua por meio de seu site. Simpson Regbavarapu. Simpson recebeu seu nome inglês quando chegou a um orfanato dirigido por uma missão, mais ou menos aos 4 anos. Os pais ainda não o haviam batizado, algo que acontece com frequência entre crianças nascidas em famílias pobres e de castas consideradas inferiores na Índia. A mãe de Simpson teve de se casar quando ainda era uma criança, por volta dos 13 anos, um costume ainda muito comum em aldeias indianas. Simpson seria o 6º filho dela, e uma mulher na aldeia receitou algumas ervas de efeito abortivo. Isso evitaria que a mãe de Simpson tivesse de parar de trabalhar e ainda ter outra boca para sustentar. Acontece que as ervas não funcionaram. Outros moradores da aldeia sugeriram que ela tentasse o remédio dos ingleses, mas, quando ela procurou o médico para interromper a gestação, ele não foi trabalhar naquele dia. Assim, Simpson nasceu, e com o tempo seus pais o levaram ao orfanato, porque sabiam que ele teria uma vida melhor naquela instituição, incluindo uma oportunidade de receber educação. Simpson acredita que Deus sempre esteve presente em sua vida, pois no que dependesse da mãe, ele nunca teria nascido. Hoje em dia, Simpson divide o tempo de que dispõe entre um orfanato por ele fundado e o ministério evangelístico que leva a palavra de Deus a aldeões analfabetos por meio de Bíblias em áudio. Quando perguntado como vive e de onde recebe salário, ele respondeu da maneira mais simples e humilde: "Vivo pela fé. Não tenho família nem esposa." Sendo assim, para que precisaria de salário? Ele prefere usar o dinheiro para apoiar algum outro programa de ajuda às pessoas ou levar a palavra de Deus a mais gente. Simpson explica que, vivendo dessa maneira, ele tem de confiar que Deus controla sua vida e continuará cuidando dele. Também diz que sua dependência de Deus o mantém em oração e bem perto dele. Jane Lang. Quando Jane tinha 23 anos, pegou um avião dos Estados Unidos para a Tanzânia com $2.000 que tirou de sua poupança. Ela planejava ficar até o dinheiro acabar, e então voltaria para casa. Jane ficou espantada com a pobreza que encontrou. Por isso começou a orar para que Deus lhe permitisse fazer uma diferença radical na vida de uma pessoa. Depois de aproximadamente 6 meses, ela conheceu uma garota de 8 anos na igreja. A menina estava carregando um bebê nas costas. Jamie descobriu que a mãe daquele bebê estava morrendo de AIDS, e não tinha forças para carregá-lo. Jamie começou a comprar mingau para o bebê, Júnior, a fim de garantir a nutrição da qual ele precisava tanto. Naquela época, o menino tinha metade do tamanho de um bebê saudável. Jamie se apaixonou pelo bebê Júnior. Ela se perguntava se estava sendo tola, uma jovem que mal completará 24 anos, solteira, branca, norte-americana, acalentando a ideia de adotar um bebê. Além disso, não sabia sequer se a Tanzânia permitia a adoção de crianças por estrangeiros. Com o tempo, descobriu que o país não permitia a adoção internacional. No entanto, como tinha morado lá por mais de 6 meses, poderia estabelecer residência.
Antes que a mãe de Júnior morresse de AIDS, ela procurou Jamie e disse: "Tenho ouvido falar sobre como você está cuidando de meu filho, e eu nunca ouvi falar de um amor assim. Eu quero ser salva." Pouco antes de morrer, ela falou: "Sei que há quem cuide de meu filho, e um dia eu o encontrarei no céu." Jamie passou 6 meses cumprindo o processo de adoção. Em seguida, mais 5 meses trabalhando com a embaixada norte-americana para conseguir um visto para Júnior. Quando finalmente voltou para casa, 1 ano e meio havia se passado desde sua partida. Hoje, Júnior tem 5 anos, é um menino totalmente saudável, e o exame de HIV deu negativo. Quando a mãe de Júnior estava grávida dele, tomou uma pílula do dia seguinte com o objetivo de abortar. No entanto, a pílula provocou um parto prematuro. Como Júnior era muito pequeno, não houve sangramento durante o parto. Por essa razão, ele não contraiu o HIV da mãe. O que deveria ter acabado com a vida do bebê, Deus usou para salvá-lo. Depois de adotar Júnior, Jamie se casou, teve uma menina e se mudou para a Tanzânia com a família a fim de trabalhar com a organização Wycliffe na tradução da Bíblia, para um grupo que nunca ouviu falar da Palavra de Deus antes. Marva J. Down. Marva nasceu em Ohio, em 1948, e acadêmica há muito tempo, tendo conquistado 4 mestrados e um doutorado. Também trabalha como professora assistente no Regent College, em Vancouver, na Colômbia Britânica, Canadá. Está envolvida com a organização Christians Equipped for Ministry, cristãos capacitados para o ministério. Marva escreveu muitos livros, tem grande talento para a música e fala a líderes religiosos em conferências realizadas em vários países. Um de seus livros, Unfettered Hope, A Call to Faithful Living in an Affluent Society, Esperança Sem Limite. O chamado para uma vida de fidelidade em uma sociedade opulenta trata especificamente do que caracteriza uma reação de fidelidade em nossa cultura. A vida de Marva Dow é reflexo de sua crença de que atos de fidelidade aparentemente sem importância podem provocar um impacto profundo e significativo no mundo. Todo o lucro de seus livros é usado para apoiar iniciativas de caridade, como em defesa da África, uma campanha de esperança que oferece apoio a igrejas e comunidades africanas que enfrentam o problema da AIDS, trabalha para acabar com a fome e constrói a paz. Marva e o marido vivem do salário de professor que ele recebe, o que não é muita coisa. Apesar de enfrentar muitos problemas médicos, Marva continua se recusando a receber mais dinheiro para si. Não consegue se imaginar gastando dinheiro para fazer sua vida mais confortável enquanto existe tanta gente desesperada e morrendo no mundo. Ela diz que o Fusca 1980 com aquecedor quebrado, que dirige ajuda a mantê-la concentrada na oração e na identificação de quem se encontra em necessidade. Rich Mullins. Rich nasceu em 1955 em Richmond, Indiana, e era o terceiro de 6 filhos. Começou a estudar música ainda criança. Escreveu a primeira canção no piano quando tinha apenas 4 anos de idade. Rich foi criado frequentando uma igreja quaker, o que viria a influenciar sua música mais adiante. Ele começou escrevendo músicas para artistas já consagrados, mas, em 1985, gravou o primeiro álbum próprio. Nos 12 anos seguintes, ele compôs, viajou e ministrou a milhares de pessoas por meio de suas letras simples, porém profundas. As canções de Rich foram regravadas por artistas e bandas como John Tess, Rebecca St. James, Michael W. Smith, Amy Grant, Fergie Day, Caid Muscol e Jars of Clay. Apesar de seu sucesso no ramo da música, Rich costumava tumultuar o mundo da cultura musical cristã. Ele não considerava a música seu propósito principal na vida. Para Rich, a arte simplesmente o capacitava a buscar o cumprimento de um chamado maior. Amar as pessoas, como as crianças, os vizinhos, os inimigos e até os não cristãos. Às vezes, ele se apresentava em shows com a barba por fazer ou descalço. Para evitar que as pessoas o tratassem como ídolo, costumava confessar seus pecados e erros em público. Em 1995, Rich se mudou para uma reserva da tribo Navajo, no Arizona, para ensinar música às crianças da comunidade. Ele nunca soube da dimensão do sucesso de seus discos, porque os lucros de seus concertos e álbuns eram enviados diretamente à igreja da qual era membro. Recebia um pequeno salário e doava o restante do dinheiro. Em setembro de 1997, Rich e um amigo estavam em um carro a caminho de Wichita, Kansas, para realizar um concerto beneficente. Quando o jipe em que viajavam capotou, ambos foram cuspidos do carro. Rich morreu quando um trailer que passava desviou-se do jipe e o atingiu acidentalmente. Ele tinha 41 anos. Rins? Não sei exatamente qual é a idade de Rins, mas ele é com certeza o que você poderia considerar um sujeito idoso. Também não sei onde ele nasceu nem qual é o seu nome verdadeiro. Ele atende apenas como Rins. Mora na cabine de sua picape, que estaciona perto do centro de Ocean Beach, na Califórnia. E um fumante inveterado, ex-presidiário, ex-viciado e ex-alcoólico. Rins gosta de dizer que se Jesus o salvou, então Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa. Por isso, em vez de usar seu pagamento mensal para comprar bebidas ou alugar um quarto de hotel, ele usa o dinheiro todo em alimentos que compra no supermercado local. Coloca toda aquela comida em isopores na parte de trás da picape, e em seguida vai de carro até a praia, onde prepara refeições para seus amigos moradores de rua. Enquanto prepara os alimentos, Rins fala à multidão reunida sobre a liberdade que Jesus lhe proporcionou. Ele diz que foi Deus quem o orientou a alimentar os outros com seu dinheiro, e isso acontece porque o Senhor ama cada um deles. Aquele homem entrega tudo aos outros, tudo mesmo, por saber que não possui nada que não tenha sido dado por Deus. Raquel Sente.
Raquel nasceu em 1914, na Pensilvânia, única mulher entre 8 filhos. O pai fabricava vitrais, e a família costumava enfrentar dificuldades, até mesmo com comida. Quando Raquel completou 18 anos, uma senhora muito gentil e rica a levou em uma viagem à Europa, e se ofereceu para fazer da jovem sua herdeira, caso se comprometesse a lhe fazer companhia para o resto da vida. Diante da oferta, Raquel chegou à conclusão de que não poderia aceitar uma vida de tanto conforto, limitada a tomar chá e conversar. Depois de 12 anos trabalhando em uma casa de recuperação de alcoólicos, Raquel se inscreveu em uma escola de idiomas e se tornou missionária da organização Wycliffe Bible Translators na América do Sul. Ela passou muitos anos trabalhando com os índios Chapras no Peru, mas sabia que tinham chamado para uma obra com os índios Guaranis, ou Aucas, do Equador, conhecidos por matar todos os intrusos já no primeiro contato. Com o tempo, Raquel foi apresentada a uma mulher Uau-Rani, da Yuma, que concordou em ensinar a linguagem de seu povo. Durante anos, Raquel estudou a língua e testemunhou a Dayuma sobre Jesus Cristo conforme esperava pacientemente por uma oportunidade de entrar na aldeia Uau-Rani sem ser morta. O irmão de Raquel, Nate, piloto da missão Fraternidade de Aviadores, e outros 4 missionários haviam sido assassinados pelo povo Uau-Rani. Isso só serviu para aguçar o desejo de Raquel de falar àquelas pessoas sobre o amor de Cristo. Depois de muitos anos, Raquel finalmente conseguiu conhecer a tribo, onde passou a viver. Ela morou com os Uau-Ranis por 20 anos. Ao longo do tempo, a cultura de vingança e assassinato do povo foi transformada à medida que ouvia as palavras da Bíblia. O povo Uau-Rani se tornou a família de Raquel, e deu a ela o nome Nimu, que significa estrela. Com o tempo, Raquel traduziu o Novo Testamento para a língua Uau-Rani. O corpo dela foi sepultado com aquele povo, no Equador. Em seu funeral, um amigo da tribo afirmou: "Ela nos chamava de seus irmãos. Disse-nos como crer. Agora está no céu. Deus está construindo uma casa para todos nós, e é lá que voltaremos a ver Nimu." George Miller. George nasceu na Prússia, em 1805, e frequentava a Universidade de Halle quando se tornou cristão. Até então, tinha uma péssima fama por causa das dívidas de jogo, dos problemas com a bebida e das confusões que arrumava. Sua vida, porém, foi transformada quando ele conheceu Cristo. Ao terminar a faculdade, George foi para a Inglaterra para ser pregador do Evangelho. Com a esposa britânica, estabeleceu-se mais tarde em Bristol, na Inglaterra, onde o casal encontrou muitos órfãos espalhados pelas ruas, crianças e jovens sem cuidados, sem alimentação, geralmente doentes. Muitos morriam bem cedo. Naquela época, escritores como Charles Dickens e William Blake ainda não haviam chamado a atenção para o drama daquelas crianças, e nada havia sido feito para ajudá-las. George e a esposa decidiram fundar um orfanato que não cobraria nada e para o qual jamais pediriam dinheiro ou apoio. Quando precisassem de alguma coisa, buscariam apenas o Senhor, confiando que Ele lhes daria tudo quanto necessitassem. Muita gente não acreditou, por isso o propósito dos Miller de dar início ao orfanato acabou tomando 2 direções. A primeira, naturalmente, era ajudar os órfãos. A segunda, mostrar às pessoas o que significava confiar em Deus para tudo. Quando o primeiro orfanato abriu, George e a esposa, Mary, oraram por todas as coisas de que precisavam. Segundo os registros meticulosos de George, Deus providenciou todas as coisas que haviam pedido. Quando George morreu, em 1898, mais de 10.000 órfãos recebiam cuidados e abrigo nos 5 orfanatos que construíram. Durante o período de vida de George, 1,5 milhão de libras esterlinas passaram por suas mãos na forma de donativos. Ele usou cada centavo na ajuda a pessoas que passavam por necessidade. Depois de sua morte, um jornal britânico escreveu que George privou as ruas cruéis de milhares de vítimas, as cadeias de milhares de delinquentes e os albergues de milhares de crianças miseráveis. Janet Benji, George Miller, Guardian of Bristol's Orphans, George Miller, o guardião dos órfãos de Bristol, Seattle, Yvon, 1999, p. 196. Outro jornal destacou que tudo aquilo fora alcançado apenas por meio da oração. Irmão Yun. O irmão Yun nasceu em 1958, na região sul da província de Henan, na China. Conheceu Jesus quando tinha 16 anos, época em que o pai estava morrendo de câncer no estômago e nos pulmões, e a família quase passava fome. Ao longo dos anos, Yun cresceu e começou a pregar o evangelho por todo o país. A polícia o perseguia o tempo todo. Ele foi preso mais de 30 vezes. Geralmente conseguia evitar os períodos longos de encarceramento, mas nem sempre. Yun ficou na cadeia por 3 períodos extensos, incluindo um de 4 anos, durante o qual fez jejum de água e comida por 74 dias. Embora seja considerado clinicamente impossível uma pessoa sobreviver por tanto tempo sem água, Deus o sustentou. Durante o período de 4 anos, ele foi submetido a intensas torturas, incluindo espancamentos contínuos com um chicote e muitos choques elétricos. Mais tarde, Yun foi colocado em uma prisão de segurança máxima em Zhengzhou. Para assegurar que ele nunca mais escaparia da prisão, os guardas bateram nas pernas de Yun até quebrá-las. Apesar disso, saiu da cadeia 6 meses depois. Portões e barras que sempre estiveram fechados e trancados se abriram por milagre. Nenhum guarda tentou impedi-lo. Era como se ele estivesse invisível. Só depois que estava do lado de fora, a salvo, é que irmão Yun se deu conta de que estava caminhando com suas pernas quebradas.
O irmão Yu e sua família foram para a Alemanha em setembro de 2001, depois de escapar da China, onde ele ainda é procurado pela polícia. Agora, eles incentivam os cristãos de todo o mundo ao compartilhar o que Deus fez, está fazendo na China e em muitos outros lugares. Eles estão profundamente envolvidos com Back to Jerusalém, De Volta a Jerusalém, um movimento cujo objetivo é pregar o evangelho e estabelecer fraternidades de cristãos em todos os países, cidades, metrópoles e grupos étnicos entre a China e Jerusalém. Essa tarefa não é fácil, pois entre essas nações estão as 3 maiores fortalezas espirituais do mundo hoje em dia. Elas ainda precisam ser conquistadas pelo evangelho, os gigantes do Islã, do budismo e do hinduísmo. 4 Veja www.backtojerusalem.com, acesso em 3 de dezembro de 2008. Shane Claiborne. Shane tem 30 anos e vive no lar comunitário The Simple Way, o caminho da simplicidade, que fica em uma das piores áreas da Filadélfia. Shane e os outros moradores do lar trabalham para denunciar as estruturas que alimentam a pobreza e criar formas alternativas de viver. Eles interpretam literalmente as palavras de Cristo em Mateus 25, versículo 40. Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A vida dessas pessoas pode ser resumida em amar os mais pobres e necessitados em uma das cidades mais complicadas dos Estados Unidos. Fazem isso na comunidade em que vivem quando alimentam gente faminta, passam tempo cuidando de crianças da vizinhança, mantêm uma loja e recuperam quarteirões decadentes com o plantio de jardins comunitários. Shane é orador em várias conferências, igrejas e em eventos realizados por todo o país. Para manter a mesma hospitalidade que caracterizava a igreja primitiva, Shane fica em casas de família quando concorda em participar de algum evento. Ele não pede um honorário específico, só que os participantes deem o que for possível para apoiar os ministérios de The Simple Way. Quando viaja, Shane pede às pessoas que o convidam para reduzir o impacto ecológico de sua viagem, indo para o trabalho de bicicleta, dando carona ou doando dinheiro a alguma organização séria. Toda a receita do livro de Shane, The Irresistible Revolution, a Revolução Irresistível, é revertida em doações. Em 2003, ele esteve por 3 semanas em Bagdá com a equipe de paz do Iraque, um programa conjunto das organizações Voices in the Wilderness, Vozes no Deserto, e Christian Peacemaker, pacificadores cristãos. Shane assistiu à invasão norte-americana de Bagdá. Enquanto estava lá, visitou os locais que eram bombardeados diariamente, foi aos hospitais para onde os feridos eram encaminhados e viu as famílias arrasadas. Ele também participou de cultos com os cristãos iraquianos. A família Robinson. Essa família de 5 membros, 3 deles com menos de 10 anos de idade, escolheu celebrar o nascimento de Cristo de uma maneira singular. Nas manhãs do Natal, em vez de se concentrar nos presentes sob a árvore, eles fazem panquecas, enchem cafeteiras e saem para o centro da cidade. Chegando lá, carregam uma carroça com o café e a comida. Em seguida, com a ajuda do filho de 3 anos, empurram a carroça pelas ruas vazias em busca de sem-teto, para oferecer um café da manhã quentinho e gostoso na manhã de Natal. Os 3 meninos da família Robinson ficam ansiosos pela chegada dessa oportunidade de oferecer um pouco de amor tangível às pessoas que, de outra maneira, passariam a manhã de Natal com frio e provavelmente sem o café da manhã. Você consegue imaginar uma maneira melhor de começar o feriado que celebra o Deus de amor? Susan Diego. Atualmente chegando à faixa dos 50 anos, Susan foi criada em um lar que buscava o Senhor, e ela sempre fez o possível para viver de acordo com a vontade de Deus. Procurou servi-lo de várias maneiras, incluindo um trabalho com alunos do ensino médio do grupo de jovens de sua igreja e da escola pública. Ensinou jovens mães a cuidar dos filhos com amor. Criou 4 filhos, fundou uma escola, e abriu as portas da própria casa para proporcionar descanso a pessoas de todas as idades, vindas dos mais diferentes lugares. Quando Susan era jovem, ela disse ao Senhor que faria qualquer coisa que ele pedisse, só não gostava de falar em público, por isso preferia não ter de fazer isso. No entanto, há algum tempo, ela sentiu que Deus estava movendo seu coração para falar, e que precisaria dizer sim, quando essas oportunidades aparecessem. Foi o que fez. Na primavera do ano em que este livro foi escrito, Susan, o marido e os 2 filhos mais novos foram para Uganda. Lá, ela dirigiu uma conferência para mulheres. Isso significava falar, no mínimo, 10 vezes a centenas de mulheres sobre os mais diferentes assuntos. A princípio, essa ideia aterrorizou Susan. Na verdade, ela ainda chora quando fala a respeito, mas se submeteu à vontade divina. Ela disse sim a Deus e fez a única coisa que esperava nunca ter de fazer. Lucy. Se você encontrasse Lucy na igreja, provavelmente acharia que ela é a mãe querida e boazinha de alguém. Trata-se daquele tipo de mulher que chega e lhe dá um grande abraço para só depois se apresentar. Você jamais seria capaz de adivinhar que Lucy é uma ex-prostituta. Durante a adolescência e a juventude, sua vida era dominada por drogas e prostituição. Por intermédio de uma senhora cristã que pregava às prostitutas, Lucy teve um encontro com Jesus, e sua vida foi completamente transformada. Até hoje, quase 40 anos depois, Lucy vive perto das mesmas ruas onde antes trabalhava como prostituta, e costuma abrir as portas de sua casa para outras jovens que foram escravizadas pela prostituição. E muito comum se ouvir dizer pelas ruas que, quando você precisa de alguma coisa, pode ir à casa de Lucy. Ela não tem grandes posses, mas sua casa está sempre aberta.
Prostitutas, cafetões, usuários de drogas, traficantes e tantos outros tipos que as pessoas evitam são os convidados de Lucy. É a maneira que ela encontrou de amar as pessoas tão necessitadas da mesma esperança e do mesmo amor que encontrou há 40 anos. Igreja Comunitária Pedra Angular. Começamos a Igreja Pedra Angular há pouco mais de 13 anos. Nos primeiros anos, doamos cerca de 4% de nosso orçamento. Conforme o tempo foi passando, aumentamos cada vez mais essas doações. No ano em que este livro foi escrito, doamos 50% de nosso orçamento. Isso aconteceu porque acreditamos na orientação de Jesus para amarmos o próximo como a nós mesmos. Ele não estava brincando. Se realmente queremos amar nosso próximo como a nós mesmos, então faz sentido doar tanto a eles quanto gastamos conosco. Outra manifestação de nosso desejo de amar os outros é o projeto de nosso prédio. Inicialmente tínhamos uma linda planta para um novo santuário que custaria muitos milhões de dólares. Hoje, porém, estamos no processo de conseguir as autorizações necessárias para construir um anfiteatro a céu aberto que acomodará muita gente e economizará 20 milhões de dólares. Tenho certeza de que, em alguns dias, as acomodações do lado de fora não serão das mais confortáveis. Mas também será uma alegria saber que estamos sentando no concreto para que alguém possa ter um agasalho. Espero que essas histórias de vida tenham feito mais do que simplesmente encorajar você. Torço para que tenham eliminado todas as desculpas por não viver de uma maneira radical, motivada pelo amor. Espero que tenham desafiado a multidão de pessoas que se sentem chamadas para a prosperidade e ignoram os pobres. Se os exemplos bíblicos parecem inalcançáveis, felizmente essas pessoas comuns dão a esperança de que você também pode viver uma vida digna de nota.